noite a todos, bem-vindos a mais uma Hora Azul Grená. Continuamos num contexto de Covid-19, razão pela qual não temos atividade desportiva. Mais uma semana em que não trazemos golos, nem desafios da jornada, continuamos a trazer um conteúdo que supomos ser esclarecedor para a comunidade. Trazemos hoje à conversa o António Esteves, jornalista da RTP. Obrigado, António, por ter aceito o nosso convite. Trazemos também o engenheiro Eduardo. Boa noite. Trazemos também o engenheiro Eduardo Castro, que é o diretor da Escola Internacional de Torres Vedras. Obrigado, engenheiro. Obrigado. E trazemos Luciano Bessa, que é o nosso treinador dos Benjamins e Petizes. Boa noite. Olá, boa noite. Trazemos, obviamente, a esta conversa não só porque são torrienses e têm atividade ativa em Torres Vedras, mas também porque são pessoas que neste cenário se têm mostrado proatividade em esclarecer a população e estar ao lado da população. Eu começo então aqui pelo António Esteves. António, a minha primeira pergunta, a pergunta que lhe lanço é como é que, enquanto jornalista, vê esta quantidade de informação e contra-informação que nós vimos na televisão, nas redes sociais, sobre o Covid-19? Ou seja, eu acho que nós nunca tivemos tão informados, tão ligados todos, mas há informação em contra-informação, não é assim? É verdade, eu acho que este é um grande desafio para todos nós. Antes de mais, muito boa noite a todos e quero saudar cada um dos intervenientes, quer a Teresa, quer o engenheiro Henrique Castro e também o Luciano Bessa, todos pessoas bem conhecidas da nossa comunidade. Para nós é um grande desafio. É evidentemente que os jornalistas permanentemente estão confrontados com grandes experiências profissionais. Eu já passei por várias delas, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Creio que a mais global até hoje tinha sido, de facto, o 11 de setembro e, antes disso, a guerra no Iraque, no sentido da informação propriamente dita. Mas este é, de facto, um desafio muito específico e muito característico por 3 ou 4 razões. A primeira de todas tem a ver com o facto de, pela primeira vez, os jornalistas não são meras testemunhas, são também atores permanentes nesta peça de teatro que é de facto terrível, é um enorme drama, uma enorme tragédia que nos apanhou. Estamos todos a aprender aos poucos a viver com esta circunstância e, portanto, os jornalistas que normalmente quando vão para as guerras estão numa zona segura, arriscam só dentro daquilo que são as suas próprias possibilidades. Aqui, neste caso, isso não se aplica. Ou seja, a qualquer momento, um jornalista pode ficar contaminado, ter de vir para casa, seguir todos os trâmites normais de um doente com Covid-19 e deixar de exercer a sua função. Na guerra há o risco de nós morrermos. Eu estive no sismo em Itália, numa grande tragédia que aconteceu também em 2009, creio eu, exatamente, no início de 2009, mais ou menos por esta altura, um sismo em L'Aquila, e temos risco de vida, mas é um risco, enfim, mais ou menos calculado, arriscamos sempre dentro das nossas possibilidades, porque não há heróis, a ideia não é morrer. Aqui há, de facto, um risco acrescido. Depois, temos outro desafio que não existia há muito pouco tempo e que neste momento existe. Não tem a ver com o fluxo da informação, tem a ver com as chamadas fake news, a tal contra-informação, as notícias falsas. E hoje em dia, tendo em conta o fluxo de informação que há, as redes sociais, em que a qualquer momento qualquer pessoa pode publicar aquilo que entender de uma forma imediata, as fake news podem ser um fator de criação de pânico na nossa comunidade. E, portanto, eu aproveito até esta pergunta para deixar a sugestão, para já, que vão à página da RTP e que acompanhem a RTP, porque, de facto, sendo o serviço público de rádio e televisão com a Antena 1, com um site que atualiza toda a situação ao minuto. É uma fonte fidedigna, não é? Somos uma fonte fidedigna, mas acho que há mais fontes fidedignas e as pessoas devem seguir essas fontes. Acima de tudo, devem abster-se de partilhar, seja aquilo que for, desde que não conheçam, ou não acreditem, ou não tenham a certeza da origem, da fiabilidade da fonte. Porque há muita coisa que está a ser partilhada, que parece verdadeira e não é. Eu estou a falar até por experiência própria. Eu próprio, que tenho muitos filtros, já me aconteceu partilhar coisas que não devia ter partilhado e imediatamente resolvi esse problema. Só que nestas circunstâncias, e as pessoas têm que perceber isto, e já vamos falar daqui a pouco da circunstância particular de estarmos a viver um período novo, um período completamente diferente e ao qual não estávamos habituados, nem estávamos preparados, mas as pessoas têm que perceber que nós estamos numa situação de emergência em que qualquer informação mal difundida
pode criar o pânico na população, pode criar, enfim, situações de alarme, pode provocar situações de grande violência sobre outras pessoas e pode, acima de tudo, provocar uma corrida aos supermercados e também às farmácias. E nós temos de ter a noção que a informação nunca foi tão sensível como agora e tem de ser gerida. Já era porcelana, agora tem de ser gerida ainda com mais cuidado. Sobretudo até porque vimos até grandes órgãos de comunicação social, ainda há pouco tempo um órgão de comunicação social grande que errou na informação que deu sobre as circunstâncias em que estavam a ser vividas esta pandemia em Londres, não é? Estamos a falar da SIC, mas atenção, Teresa, estamos a falar de várias televisões. Todos nós, em algum momento, se calhar menos grave, já nos chegaram imagens que acabámos por usar, e muitas vezes até fotografias, que não correspondem, de facto, à realidade, porque a viralidade das redes sociais permite muitas vezes esta precipitação. Não devia ter acontecido. Mas aquilo que quer dizer é precisamente isso, ou seja, até as grandes estações que têm o maior filtro sobre a informação toda que passam, até essas às vezes a malha não é suficientemente fechada para que estas coisas não aconteçam. Portanto, nós, onde eu me incluo, leigos sobre a matéria, não é? Apesar de muito lermos sobre a matéria, podemos todos ter a nossa opinião, mas não significa que a nossa opinião tenha o melhor conselho incluído, não é? Ou seja, aquilo que queria dizer é que o órgão de comunicação social, que tem os seus filtros muito bem montados, até a esse lhe escapou esse filtro, não é? Muito bem, António, obrigada. Vou então passar aqui com o Engenheiro Castro, que é o diretor da Escola Internacional de Torres Vedras, que também está em Torres Vedras absolutamente reconhecido pela forma como tem feito este trabalho exemplar com os alunos da instituição. Aquilo que lhe quero perguntar, ou a primeira pergunta que lhe lanço é, eu salvo erro, a Escola Internacional de Torres Vedras começou com o seu plano de contingência para o Covid-19 ainda em janeiro. Corrija-me se eu estiver errada. E eu queria perguntar-lhe então, nessa altura, quais foram as primeiras medidas tomadas pela escola? Olá, muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem, aqueles que estão em linha e também aqueles que nos ouvem e nos veem. De facto, nós lançámos o nosso plano de contingência em 21 de janeiro. Tenho a felicidade de ter duas filhas médicas e de ter na escola, felizmente, alguns encarregados de educação que estão ligados ao setor da saúde e alguns até com grande responsabilidade e grande conhecimento. E, portanto, quando começámos a receber notícias do estrangeiro, do que estava a acontecer, e tendo na escola um grande número de famílias, quer dizer, um grande número de alunos que são filhos de cidadãos estrangeiros e grande número de famílias que frequentemente viajam ao estrangeiro, nomeadamente ao Oriente, achámos que devíamos preparar, à experiência do que já tínhamos feito até quando foi da gripe A, portanto, um plano de contingência para um eventual surto de coronavírus. Na altura, pensámos que, pronto, isto será eventualmente muito parecido com a gripe e pegámos nesse plano e implementámos. Na altura, elaborámos também uma coisa que é pouco conhecida, só é conhecida de alguns elementos da nossa organização, que foi uma lista dos alunos potencialmente mais expostos. Ou seja, os filhos de cidadãos estrangeiros, que normalmente os pais viajam mais ou que recebem visitas, aqueles filhos de encarregados de educação que nós temos conhecimento pela sua atividade profissional ou pelos seus negócios que viajam mais, organizámos essa lista e elaborámos logo um conjunto de procedimentos internos de vigilância relativamente aos sintomas. De uma forma geral, quando uma criança na escola aparece, por exemplo, com febre, o que nós fazemos, portanto, é dar-lhe alguma assistência, telefonar à família, saber se a febre apareceu agora, se já vinha de casa, e normalmente aquilo que acontece é a mãe ou o pai diz, pois ele ontem teve um bocadinho, eu dei-lhe um Benuron ou um outro medicamento qualquer, ele de manhã parecia que estava bem e eu mandei-o para a escola. Normalmente nessas circunstâncias perguntamos se querem, porque temos de facto também alguns medicamentos na escola para estas pequenas coisas, se querem que nós, passado o número de horas conveniente, demos esse medicamento. E normalmente isso resolve e as crianças ficam o seu dia na escola. Logo a partir dessa altura alterámos esse procedimento. Passámos a ter mais atenção em relação às febres, em relação à tosse e às dificuldades respiratórias. Sobretudo em relação a estes três fatores na altura. E alterámos o procedimento da escola relativamente àqueles alunos que apareciam com sintoma destes. Imediatamente, aqueles que apareciam com febre,
chamávamos o encarregado de educação e pedíamos que o aluno não frequentasse a escola naquele dia ou no dia a seguir, e isso invariavelmente os encarregados de educação, funcionavam muito bem e compreendiam a situação e assim fizeram. Depois, simultaneamente, elaborámos cedo, internamente, o plano de contingência. Portanto, ele só foi publicado na nossa página a 30 de janeiro, mas a partir do dia 21, internamente, nós já tínhamos um plano a funcionar, sim. Portanto, com um conjunto de medidas gerais de higiene, aprovisionámos logo, portanto, um conjunto de produtos de limpeza, produtos de higiene, gel, etc. Na altura não sabíamos se as máscaras iam ser precisas ou não, ainda tínhamos algumas máscaras, portanto, da primeira fase da gripe A que não foram utilizadas, e não nos preocupámos muito com isso, mas à medida que as coisas se foram desenvolvendo lá fora, nós, 3 semanas antes, 4 semanas antes de ser declarado a saída dos alunos das escolas, tínhamos encomendado já também, por ignorância, mas era o conhecimento que tínhamos, e aqui o que é difícil é gerir a informação, porque... Ainda acabou de dizer o António, não é? Nem todas as informações são fidedignas e às vezes até são contraditórias, mas pelo sim, pelo não, aprovisionámos um conjunto de máscaras adequadas, que chegaram 3 semanas depois. Nessa altura já havia dificuldade no mercado. E, portanto, tudo o que era medidas de higiene foram imediatamente implementadas, e hoje posso dizer-vos, com muita alegria minha, que não tenho nenhuma notícia, ao dia de hoje, que algum aluno nosso esteja infectado com o Covid-19. Acho que não é mérito só da escola, é mérito com certeza dos encarregados de educação, tiveram os seus cuidados, e é também muito mérito deles. Embora com jovens não seja sempre fácil, não é? E sobretudo estamos a falar de uma escola internacional, não é? Com uma série de nacionalidades diferentes, não é? Exatamente. Na altura também, portanto, no nosso Conselho Pedagógico elaborámos um organograma prevendo que eventualmente alguns de nós pudessem não estar operacionais, e, portanto, assegurámos até à terceira linha as respectivas substituições. Como sabem, na nossa organização, sou o diretor da escola, mas tenho diretores de ciclo e tenho diretores de turma, como todas as escolas têm, e os diretores de turma também têm quem os ajude, e, portanto, para nós foi fácil, enfim, organizar isso. Depois, o mais difícil, e ainda bem que o fizemos muito cedo, é que os jovens que acham que têm um mundo inteiro à sua frente, e que por razão própria são otimistas, que interiorizassem que alguma coisa estava a mudar, que era preciso mudar alguns comportamentos. A determinada altura do processo, inclusivamente, por muito que nós falássemos, que nós disséssemos, nós achámos que tínhamos que evidenciar de uma outra forma que alguma coisa estava a passar. E aquilo que fizemos foi separar as carteiras nessa altura, ainda antes, portanto, de se preparar a saída das escolas, foi separar as carteiras, que normalmente não estão nessa configuração, estão organizadas em função do trabalho efetivo que os alunos estão a fazer. Podem estar em U, podem estar em L, podem estar em grupos do trabalho que estão a fazer a cada momento. Foi afastar as cadeiras e foi afastar as mesas no refeitório. Eu próprio, com a nossa chefe pessoal, no dia em que decidimos isso, tivemos cerca de 1h30 a assistir ao almoço e a verificar que o que estávamos a fazer era muito pouco, porque eles continuavam a conviver alegremente como se nada passasse, não é? E esse dia foi talvez o dia que para uns funcionou bem, porque os alunos perceberam, mas para alguns encarregados de educação entraram em pânico, porque pensaram que eventualmente na escola se estaria a passar alguma coisa, que estaríamos eventualmente a esconder alguma situação. Engenheiro, mas já vamos a essa questão do pânico. Deixe-me só dar aqui uma questão ao Luciano Bessa, que é para não me tirar aqui a pergunta seguinte. Ok? Luciano, boa tarde, obrigada também, acho que já lhe dei aqui as boas-vindas. É nosso treinador dos Petits e Benjamins, portanto, treina crianças dos 6 aos 11 anos. A minha pergunta, Luciano, tem saudades deles? Boa noite, antes de mais, muito obrigada pelo convite, espero que se encontrem todos bem.
Sim, claro que sim. Treinar estas crianças é a minha alegria diária e sem dúvida que tenho imensas saudades de trabalhar com os nossos craques. Quantas crianças estão nas suas equipas? Ou no total treina quantas crianças, Luciano? À volta de 30, separadas por escalão. À volta de 17 nos benjamins e 13 nos petizes, sensivelmente. Luciano, o Sport Clube União Torriense sabe que tem um treinador muito adorado nesta faixa etária, que é o Luciano, e também sabemos que temos um treinador muito bem disposto, por isso é que o juntámos aqui à conversa, que são as perguntas seguintes que lhe vou colocar, mas vou deixar esta parte aqui em aberto para manter as pessoas em suspense, de qual é a razão que aqui está, para além daquela que todos conhecem, que é ser nosso treinador de futebol. As chocolades são muitas, não é? E deles suas também, se calhar, não é, Luciano? Sim, mas, Diga. Felizmente consigo manter o contacto com a maior parte deles. As ferramentas que temos disponíveis hoje em dia. Exatamente. Mas não é o mesmo. É verdade. Já volto a si, Luciano. Vou então aqui continuar com o António Esteves. O António Esteves tem sido, na minha opinião, e na opinião de várias pessoas com quem contacto, tem sido um importante contributo pela informação esclarecedora que nos tem feito passar através das suas redes sociais. Eu falo do meu caso particular, não é? Eu estou a trabalhar a partir de casa e, portanto, habitualmente paro na hora do almoço e antes sequer de ligar a televisão, eu vou às redes sociais do António Esteves para verificar a situação atual do país. E eu acho isto serviço público, aquilo que está a fazer à comunidade. A minha pergunta é como é que me surgiu este impulso? Bom, antes de mais, eu faço parte do plano de contingência da RTP e, portanto, nós, a certa altura, dividimos em duas partes, os que vão para casa e os que ficam. E até contra a minha vontade ficou decidido que eu vinha para casa. Porque na primeira linha nós temos os médicos, enfermeiros, que estão a fazer um trabalho extraordinário. Todos os assistentes da área da saúde. Mas temos muitas outras profissões, os farmacêuticos, por exemplo, que são consideradas profissões de primeira linha, as pessoas que estão a abastecer nas bombas de gasolina. Enfim, podia estar aqui... As transportadoras da logística. As transportadoras, enfim, tanta gente que está... Os bombeiros, os agentes da PSP e os militares da GNR. Enfim, há uma série de profissões. Os jornalistas estão incluídos nisso precisamente porque têm de fazer a sua profissão, têm de fazer a sua atividade, que é informar as pessoas, e nestas circunstâncias é fundamental. Eu, quando vim para casa, vim em regime de teletrabalho, portanto estou a fazer também relatórios diários e a colaborar dentro das minhas possibilidades com a RTP, e decidi que esse relatório ia ser um bocadinho mais completo e mais comentado para poder publicá-lo nas redes sociais. Aproveito também, nesse trabalho que faço e que publico no Facebook com regularidade, para promover a página da RTP na internet, que é uma página que está permanentemente a atualizar ao minuto, e de facto começou a ter uma boa aceitação. O que é que eu faço? Eu pego só em dados fidedignos, não apenas da página da RTP, mas vou procurá-los em muitas outras fontes e vou fazendo pequenos comentários e vou dando pequenas explicações, usando também muitas vezes pequenos dados de estudos ou publicando os estudos na íntegra que vão aparecendo, porque há muitos estudos e as pessoas têm que perceber o que é que se passa nesta altura. Nós temos a DGS, é a Direção-Geral da Saúde, é o organismo mais fiável nesta altura e que cede informação a toda a gente. Só que a Direção-Geral de Saúde, a que vamos chamar DGS a partir de agora para simplificar, a DGS tem dados até à meia-noite do dia anterior e depois tem de os tratar e publicar. Quando dá a conferência de imprensa ao meio-dia, ou seja, aqueles que nós conhecemos, os dados que nós conhecemos agora, são dados de ontem, até ao meio-dia. E, portanto, o que está a acontecer agora é que havia um reporte dos médicos que era feito, mas os médicos não tinham, porque estão a tratar dos doentes, obviamente, e não tinham tempo para as funções administrativas. Há muitos casos, Torres Vedras é um caso, em que, na definição conselhia, não aparecem os 7 casos conhecidos até agora no Conselho de Torres Vedras. Porquê? Provavelmente os médicos não tiveram tempo para inserir esses dados no sistema e as autoridades locais estavam demasiado dedicadas também à sua função. O que e também peço desculpa, é crescer alguma burocracia... Está-me a ouvir, António? Sim. Estava a dizer, é crescer alguma burocracia a uma atividade que agora está no limite, não é? Com outras prioridades, precisamente. E, portanto, o que aconteceu foi que muitas vezes os dados não eram reportados com rapidez. As autoridades locais
quer as autarquias, quer as outras autoridades estão a reportar já de uma forma mais direta para termos um bocadinho a noção. Portanto, a DGS não está a esconder dados. O que não tem é muitas vezes acesso. Nós no terreno, se calhar em Torres Vedras, sabemos mais depressa do que a Direção-Geral da Saúde que há mais um caso ou há mais 2 casos. E é natural que esses casos que sejam conhecidos hoje até ao fim do dia só venham depois reportados no final portanto, amanhã, no final da manhã da manhã. E, portanto, esses dados são importantes. E depois, há uma série de estudos matemáticos que foram feitos. Atenção, são estudos que têm em conta uma evolução cega. Ou seja, olham para determinados fatores, comparam-nos entre si e fazem uma projeção. É um bocadinho como as sondagens do eleitorado quando nós temos eleições. Só que esses dados são projeções. Felizmente para nós, os dados que são reportados até agora estão muito abaixo das projeções matemáticas. O que é que isso significa? Que muito provavelmente, e daqui a pouco creio que já vamos a esta situação do que é que as pessoas devem e não devem fazer, mas até agora o que parece é que nós, quer as autoridades, que na minha opinião se atrasaram um bocadinho na definição e na implementação de medidas, quer também todos nós, que andamos um bocadinho descansados, a ir para a praia, passear ao ar livre, ainda andávamos em restaurantes e até a festejar o Carnaval, já a Itália estava numa situação de grande emergência, a UEFA decidiu... Vamos imaginar isto. A UEFA decidiu, era a mesma coisa que se tivesse decidido realizar em Lisboa um jogo da Liga Europa. Em Bérgamo, realizou-se... o jogo foi, de resto, em Milão, mas houve um Atalanta, que é um clube da cidade de Bérgamo, contra Valência de Espanha. São 2 das cidades que estão com grandes problemas. Aliás, Bérgamo, nesta altura, pode dizer-se que foi uma cidade dizimada. Como é que é possível que naquela fase... da pandemia, ainda houvesse jogos marcados da Liga Europa, ainda havia jogos que foram cancelados à última hora do campeonato italiano. A mesma coisa em Espanha. Em Portugal estivemos até quase ao último instante para realizar os jogos da Primeira Liga. Ou seja, os estudos matemáticos foram feitos não tendo em conta primeiro as medidas que foram implementadas e depois a irresponsabilidade das pessoas e de algumas entidades. Portanto, esses estudos vão sendo retificados à medida que o tempo passa, mas atenção, não há ninguém a manipular números. Todas as pessoas, quer a DGS, a Direção-Geral da Saúde, quer o Governo, quer os matemáticos, quer toda a gente que está a fazer estudos, está a fazê-lo com a maior das boas vontades. A maior boa vontade. Mas são, obviamente, dados que são permeáveis ao erro. E temos que compreender isso. E não podemos, em nenhuma circunstância, alimentar as teorias da conspiração, que a DGS está combinada com o Governo e que há uma entidade mundial que, devido à questão económica, está a tentar esconder números. Isso não existe. Isso só existe nas séries de televisão dos canais que nós vemos agora para nos distrairmos. Estas situações também levam a enormes teorias da conspiração, também já temos visto algumas, creio que todos, e o curioso é que as teorias da conspiração depois fazem sempre sentido, não é? Porque vão buscar a informação que às vezes nem se sabe de onde vem. Todas as teorias têm um fundo de verdade. António, mas é de um enorme altruísmo aquilo que o António está a fazer, porque podia bem compilar a informação para a RTP, que é a entidade para quem trabalha e onde é jornalista, mas fazê-lo de uma forma tão sucinta, resumida e de uma forma tão clara e que chega a toda a gente nas redes sociais é, na minha opinião, um enorme altruísmo e em meu nome e em nome do Torriense também, o nosso obrigada. Eu vou aqui passar com o engenheiro Eduardo Castro e vou pegar onde ficámos, engenheiro, que é precisamente que nos contasse então em que momento sentiu que toda esta pandemia e, por conseguinte, o seu plano de contingência estava a gerar algum pânico ou nos alunos ou nos encarregados de educação. Gerou algum pânico as medidas que foram feitas? Bem, nos alunos não gerou pânico nenhum, eles mantiveram-se tranquilos, saíram da escola tranquilamente, devidamente organizados. Não senti que da parte deles houvesse sequer nem receio, nem até uma grande vontade de irem embora. Mas, de facto, os últimos dias foram alucinantes. Nomeadamente a partir do momento em que se começou a falar que as escolas iam fechar e que algumas escolas autonomamente em Lisboa, nomeadamente nas grandes cidades, começaram a fechar, foi difícil. E foi difícil porque, como devem calcular, com uma comunidade de cerca de 1000 pessoas, quer dizer, pais, mães, avós, alunos, colaboradores,
rapidamente todos se tornaram especialistas de Covid-19, não é? E, portanto, a um dado momento tivemos tudo. Quer dizer, tivemos as ajudas, como disse, e essas todos muito gratos, porque os médicos da nossa comunidade mantiveram os filhos na escola até ao fim e eles, para mim, eram o meu referencial. No dia em que eles retirassem os filhos da escola, eu teria que reformular rapidamente todo o processo. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estiveram na escola até ao último dia e, portanto, eu confiei naqueles que sabem, da mesma maneira que julgo os meus encarregados de educação nos respeitarão, porque, enfim, somos nós que estudamos para a educação. Eu tenho que confiar nas autoridades e tenho que confiar nos médicos, em quem sabe. Claro. E, portanto, tivemos um bocadinho de tudo, como eu dizia, desde ajudas, opiniões, pressões, intimações, enfim, e quase até algumas ameaças. No fundo, para quê? Sempre todos a procurar o melhor, acreditando que é o melhor para os seus filhos. Claro. E o problema aqui é a questão da informação, e por isso também fico muito grato à RTP e ao António, que de facto se mantenham nesta linha de falar a verdade e de esclarecer as pessoas, porque esta questão que ele levantou, nomeadamente da diferença de dados de ontem para hoje, de facto precisa de ser explicada para que as pessoas percebam de uma vez por todas que ninguém está a mentir a ninguém. Isto não é no interesse de ninguém que andemos aqui a esconder alguma coisa. O problema é que o sistema tem uma certa resiliência e, portanto, até que a informação chegue e se torne oficial, é preciso confirmá-la, validá-la e isso demora algum tempo. Mas, enfim, não lhe chamaria pânico. É um ajuste normal. Um receio fundamentado, trata-se dos filhos de cada um, é o bem mais precioso que todos têm e, portanto, evidentemente que as pessoas, de acordo com as suas crenças, com a sua forma de pensar, foram reagindo. O que é verdade é que, em todas as circunstâncias, as coisas correram bem. E quando estamos num sistema de contingência internacional, nós temos uma forma muito própria de reagir a estas coisas. Nós, logo no primeiro dia, quando falamos com os nossos alunos e com os encarregados de educação, temos aquilo que nós chamamos de qual é a atitude desejável, qual é o princípio comportamental que nós desejamos para os nossos alunos, que desejamos em nós próprios e desejamos para eles. E é responderem, quando há um questionamento, responderem para si próprios, o que é que eu posso fazer para ajudar a resolver este problema? E foi essa questão que nós colocámos a nós próprios para os resolver. Depois, a Escola Internacional Torres Vedras tem 4 iniciais, essas 4 iniciais, o E, o I, o T e o V, correspondem aos nossos pilares. À ética, à inovação, à tecnologia e aos valores. E, portanto, em todo este processo, primeiro, privilegiámos a ética e os valores. E foi por isso que foi necessário ter respeito por quem tem ou devia ter algum tipo de direito. Os pais que optaram por reter os filhos em casa estavam no seu direito. O direito dos pais que optaram por os manter na escola, por necessidade ou porque era a sua crença, estavam no seu direito. Mas também o direito das autoridades de tomarem as medidas que cada momento e de acordo com as circunstâncias e a informação disponível se revelassem mais adequadas. E da mesma forma que nós respeitávamos a Direção-Geral de Saúde e respeitávamos as orientações do Ministério da Educação, porque acreditamos que eles terão mais informação do que nós tínhamos, também gostaríamos que os pais acreditassem, e como uma grande maioria, digamos 99% dos pais acreditaram, porque para nós o que é fundamental é a confiança. E portanto em nenhum momento nós podíamos trair a confiança que os pais têm na escola. E, portanto, comportámos, num primeiro momento, de acordo com estes princípios, portanto, da ética e dos valores. Depois, resolvida essa parte, no momento em que se ordenou o fecho das escolas, isto para dizer que a quinta-feira e a sexta-feira, antes do encerramento, foram dias... 12 e 13... Só para enquadrarmos as pessoas, 12 e 13 de março, não é assim? Nomeadamente no dia 12 eu passei o dia todo a falar com encarregados de educação e atrasei as medidas, embora tivesse pessoas a implementá-las, mas eu não estava a acompanhá-las, e atrasámos um bocadinho as medidas que queríamos implementar para que tudo saísse como deve ser. E essa saída era feita de acordo com os nossos outros 2 pilares, que era a inovação e a tecnologia. Portanto, era necessário organizar a saída dos alunos da escola
assegurando os meios de contacto que permitissem o ensino à distância. Nós já tínhamos, naquela altura como hoje, já todos percebemos, embora também compreendamos como Ministro da Educação, e não se queira comprometer com isso, que o início do terceiro período estava eventualmente comprometido. E, portanto, era necessário assegurar que todos os alunos que saíssem da escola nós tivéssemos um contacto direto com eles, não era com os encarregados de educação, era com eles, com os alunos, porque é eles que nós temos que responsabilizar. Porque muitas das famílias iam ficar na mesma circunstância que nós estávamos, em isolamento, com teletrabalho, com necessidade de prover às suas necessidades e com filhos em casa. Se isto em férias é difícil... Numa situação destas ainda mais, não é? Ainda mais. E portanto, isso foi feito, foi devidamente organizado pelos nossos diretores de turma e na sexta-feira anunciámos aos alunos quais eram as plataformas que nós íamos utilizar. Engenheiro, já lá vamos às plataformas, Estão a funcionar muito bem. Eu faço aqui já uma declaração de interesses. Os meus filhos são alunos no colégio e estão a ter aulas virtuais há vários dias. Pronto, com todas as limitações que o sistema tem e com todos os problemas que tem um sistema que foi implementado de repente, as coisas estão a funcionar muito bem. Parabéns ao Eduardo Castro e também à Escola Internacional de Torres. O engenheiro já terá a oportunidade de explicar de que forma estão os alunos da Escola Internacional a continuar a ter as suas aulas. E também ia recolher precisamente essa opinião de si, António, porque sei que tem lá os seus filhos. E agora aqui o António Bessa. O engenheiro Eduardo Castro falou aqui numa... António Bessa. Peço desculpa, Luciano Bessa. Faz lá. Luciano, o engenheiro Castro falou aqui numa palavra que é determinante para qualquer instituição, que é a confiança, não é? Sim. Nós também, como o Luciano sabe, recebemos uma informação da Associação de Futebol Lisboa para suspender os treinos de formação dos atletas a partir do dia 15 de março e o Torriense optou pela suspensão de treinos no dia 11 de março. Ok? Portanto, no dia 11 de março, como o Luciano também sabe, nós suspendemos os treinos das nossas crianças. Exato. A pergunta que coloco agora, Luciano, é: este tema do Covid-19, do coronavírus, era já um tema nos treinos anteriores à suspensão ou as crianças ainda não falavam disto? Antes de mais, conseguimos antecipar as medidas tomadas pela Federação Portuguesa de Futebol e bem, aqui uma palavra de agradecimento ao Torrense, porque conseguiu prever, como o António disse há bocado, houve certas entidades que demoraram o seu tempo e algumas até levaram mesmo ao limite as decisões, e aqui é de louvar a decisão do Torrense em antecipar o cancelamento dos treinos, visto que não iria ter competição. Em relação ao tema, o tema não era muito falado, porque lá está, estamos a lidar com miúdos, no meu caso, eu lido com miúdos entre os 4 e os 11 anos, e acho que não são os temas... Aliás, devemos preocupar-nos em mostrar às crianças que há medidas que devem ser tomadas, que há precauções que devemos ter, mas também tentávamos não lhes transmitir o medo, nem a preocupação excessiva ao tema, porque ao fim e ao cabo os miúdos estão ali para aprender a jogar futebol e para se divertirem. E estarmos a transportar o tema do coronavírus para o treino, a nosso ver, treino da equipa técnica, não seria um bom tema para e sem conclusões, não é? Sobre aquilo e sobre a informação que queríamos passar, não valia a pena antecipar a informação sem ela ser fidedigna, não é? Exatamente. Não transmitir preocupação para os atletas. Claro que se falou do tema, os miúdos também, principalmente os benjamins, já têm acesso à internet, têm acesso à informação, eles próprios, alguns têm interesse em procurar a informação, eles estavam a par do tema, alguns chegaram lá, nos treinos, já antes de serem cancelados os treinos, alguns atletas a cumprimentarem-se uns aos outros. Houve uns que disseram: não me cumprimentes, dá-me só um toque de cotovelo, e pronto, aquelas conversas dos miúdos, notava-se que eram miúdos que já estavam a par da informação
e que, pronto, faziam essa brincadeira do cumprimentar e etc. Porque, ao fim e ao cabo, nós nunca pensávamos que, principalmente nós ali no Tuguense, que iria tomar estas medidas todas, né? Coronavírus. Ou seja, diga-me uma coisa, e sendo que eles já estavam informados sobre esta questão, ou seja, acha que isto foi uma novidade para eles ou acha que eles já estavam minimamente informados sobre a dimensão deste problema? Sim, é como eu digo, há certos miúdos que já tinham noção, porque já têm acesso à informação, têm telemóveis e conseguem aceder à internet, e mesmo penso que nas escolas também já se transmitia e já eram dadas as devidas precauções e as medidas que os miúdos deviam executar. Portanto, penso que sim, alguns miúdos já tinham a noção da dimensão daquilo que estamos a viver. Luciano, esta paragem desportiva vai comprometer a evolução desportiva dos nossos atletas? É assim, nós, tuguenses, estamos neste momento a tomar medidas, já começámos a tomar algumas medidas. O futebol infantil, por exemplo, eu e o Tiago, que é o treinador que trabalha comigo nos Benjamins, na primeira semana em que os treinos foram cancelados, optámos por não fazer nada, mas na semana a seguir conversámos e pensámos, tivemos ideias de, bem, se isto se alargar, nós vamos ter que arranjar a maneira dos miúdos manterem contato com a bola, nós temos que arranjar a maneira dos miúdos não perderem o interesse, porque é como eu digo, e faço já aqui um apelo também, que há muitos miúdos nesta idade, vivemos uma era tecnológica e os miúdos gostam muito de jogar o Fortnite e etc, esses jogos agora que estão na moda, e eu até aproveito aqui para apelar a todos os pais que o desporto tem que fazer parte da vida destas crianças. Eles podem e devem sim jogar os videojogos, mas o desporto tem que estar presente, porque o desporto é algo que vai ser útil para a vida deles. E eu e o Tiago conversámos e lançámos alguns desafios aos atletas. Na primeira semana fizemos uma competição de toques, ver quem é que conseguia dar mais toques. Eles mandavam os vídeos para o WhatsApp para nós vermos quem é que dava mais toques. Na semana a seguir fizemos outro desafio, que era os atletas tinham que colocar um objeto em cima de um muro ou algo do género e tentar acertar lá com a bola. Recebemos vídeos muito interessantes, nós até ficámos um bocado, como é que eu ia dizer? Ficámos surpreendidos com a qualidade. Eles gostam dos desafios, não é? Eles gostam dos desafios, os desafios para eles também é uma aventura. Sim, não é? gostam, e por acaso nós temos atletas muito competitivos e eles levaram os desafios a sério. E lá está, nós tentámos fazer com que eles não perdessem o contacto com a bola, com a atividade física, e neste momento até estamos a trabalhar num plano de treino adaptado à realidade em que eles estão, né? Não podem sair de casa, nem todos moram em vivendas com terraços. Estamos a tentar executar planos de treino adequados à realidade de cada atleta. O Torrense também estamos a preparar algo novo que para já não posso adiantar muito, porque ainda é algo que está em estudo, mas se as pessoas se mantiverem atentas, certamente que poderão, daqui para a frente, ver umas medidas que vamos optar para dar continuidade à evolução destes atletas. Outra coisa que eu queria acrescentar era, os pais sempre foram uma parte fundamental na vida do jogador e agora mais que nunca os pais e os treinadores têm que complementar-se um ao outro, porque o treinador pode pedir aos atletas ou pode meter no grupo do WhatsApp para os atletas fazerem aquilo, mas se os atletas não quiserem, simplesmente não mostrarem interesse, não vão fazer. E neste momento os treinadores e os pais e os encarregados de educação mais que nunca têm que se complementar e ajudar-se uns aos outros para que o atleta não... para o atleta não perder o seu desenvolvimento enquanto jogador. É precisamente, são duas peças fundamentais na formação do atleta, não é? Exatamente. A família e o clube. Muito bem, obrigada. Vou passar então novamente aqui com o António Esteves. E António, a questão que tinha agora para lhe colocar é a seguinte: nós hoje vimos no conteúdo informativo o Covid-19 tomou conta de praticamente todas as televisões e de todo o conteúdo informativo. Queria perguntar-lhe
mediante aquilo que vimos, qual é que é a fronteira entre a notícia em si e aquilo que é o entretenimento informativo? Ou seja, o Covid-19 está a tomar conta de todos os telejornais em permanência e sistematicamente já numa exploração do seu conteúdo para lá de informativo? Bom, isto é um bocadinho como tudo, não é? Cada órgão de comunicação social segue a sua linha editorial e de entretenimento e, portanto, haverá uns órgãos mais rigorosos, outros mais sensacionalistas, haverá órgãos que tratam a informação de uma forma mais séria e outros que tentam aproveitar, enfim, para criar outro tipo de, vamos chamar de abordagem informativa e até de entretenimento que seja um bocadinho mais picante, podemos dizer assim, sendo que numas circunstâncias dessas eu considero que isso é extremamente perigoso. O que aconteceu, até mais do que no 11 de setembro, tinha sido, de facto, aquele exemplo que eu tinha dado há pouco. Diga-me só uma coisa, António, peço desculpa interrompê-lo. O 11 de setembro foi para si o pior momento do ponto de vista informativo profissional até à data do Covid-19? É essa a grande referência que tem? Eu não diria o pior momento, foi... Porque a TSF o mais desafiante. A TSF há uns anos, onde eu trabalhei há uns anos, a TSF tinha um slogan muito engraçado, que eu acho que já saiu do ar, que era: nós tratamos bem todas as notícias, mesmo as más. Portanto, nós nunca consideramos os momentos bons ou maus. O 11 de setembro foi um grande desafio para todos os jornalistas. Eu lembro que na altura eu estava na SIC Notícias, eu sou fundador da SIC Notícias, tinha transitado do CNL, que é o canal Notícias de Lisboa, para a SIC Notícias, e a SIC Notícias estava numa fase de implantação e acabou por beneficiar, entre aspas, duas tragédias do ponto de vista do lançamento do canal, que foi a tragédia de Entre os Rios. Essa sim foi, posso considerar que foi o momento mais difícil em que eu tive, porque estamos a falar de uma coisa que afetou muito especificamente a população portuguesa, foi uma tragédia enorme. Ou os incêndios, não é? Os incêndios que estão bem temos agora na memória. Ali eu acho que foi ainda pior na altura, porque foi muito concentrado em poucos dias. Os incêndios foram uma tragédia imensa, obviamente, e que afetaram todos nós. Mas se eu tiver que definir o pior da minha carreira, porque foi a primeira grande tragédia que eu acompanhei em Portugal. Foi muito concentrada em muito poucos dias, no sentido em que morreram muitas pessoas num dia só. Nós lidávamos todos os dias diretamente com as famílias e tínhamos de falar com as famílias das pessoas que morreram. Havia pessoas que iam lá à espera de ver aparecer ainda o seu familiar vivo, coisas muito complicadas. Os incêndios foram, de facto, a maior tragédia que se abateu sobre o Portugal. Eu não acompanhei tão de perto no terreno, eu acompanhei em 2003. Os incêndios foram muito graves, mas de facto estes incêndios eu não acompanhei no local, portanto não tive este peso tão forte do ponto de vista emocional do contacto direto com as pessoas. É isto que eu quero dizer, não quero que as pessoas percebam mal aquilo que eu estou a dizer. O 11 de setembro foi um grande desafio do ponto de vista profissional, porque primeiro foi uma circunstância que aconteceu de forma repentina. Eu estava, como disse, na SIC Notícias e de repente supostamente tinha embatido uma avioneta no topo do World Trade Center. Primeiro do Empire State Building, depois do World Trade Center. Depois estamos ali na dúvida o que é que foi, o que é que não foi, e em direto há um avião que bate na segunda torre. Todos nós temos essas imagens na memória, não é? De repente nós percebemos que estávamos perante uma circunstância terrorista. É um grande desafio, porquê? Porque de repente aquele tema tomou conta da atualidade. O terrorismo não era um tema que nós tratássemos diariamente e, portanto, tivemos todos de nos reinventar do ponto de vista informativo. E, de facto, essas notícias tomaram conta de praticamente toda a antena. Neste caso do Covid-19, nós podemos dizer que praticamente 99,9% da informação que nós temos em Portugal, até o entretenimento, em boa parte, não com uma porcentagem tão grande, é dedicada a este tema. E, portanto, há uma avalanche muito grande de informação que nos caiu em cima, de dados, de emoções, de circunstâncias diárias, que nós estamos todos a aprender a viver com uma circunstância nova. De repente estamos todos fechados em casa e só podemos sair, apesar de alguns turistas alegres continuarem a fazer a sua vida normal de forma completamente irresponsável. Eu gostava que as pessoas atentassem nisto. A China foi o primeiro caso e, devido à irresponsabilidade das autoridades, essa epidemia tornou-se em pandemia e alastrou para o mundo inteiro. Depois, houve uma série de coisas mal feitas. Eu há pouco já disse
já dei um exemplo de uma delas, em Itália, que foi o jogo que não devia ter acontecido em Milão entre a Atalanta e o Valência de Espanha, que acabou por explotar aqui uma situação muito, muito grave. Em Espanha cometeram-se também vários erros. Espanha está a braços com graves problemas. O Irão é um dos problemas mais graves. Nós falamos menos, mas de facto em muitos casos. Nós temos a França, a própria Alemanha, que está de uma forma mais contida. Nós estamos de uma forma mais contida, mas as pessoas têm que perceber uma coisa. Tudo o que está a acontecer, de um momento para o outro, pode transformar-se numa coisa muito pior. É um bocadinho como os incêndios. O incêndio que está dado como controlado e já está na fase de rescaldo, de repente reacende com o vento e transforma-se num monstro voraz, quase incontrolável. E é nisto que estamos. Cada vez que uma pessoa... Vou dar um pequeno exemplo. Quando nos dizem que nós só podemos sair de casa para questões absolutamente essenciais, um dos exemplos óbvios para todos nós é ou ir ao supermercado ou ir à farmácia. Mas ir ao supermercado não irmos todos os dias, não irmos 3 vezes por semana, não irmos nem parar no café e beber um café antes de ir ao supermercado. Nós temos que encarar esta circunstância como uma guerra. Eu estive em Sarajevo durante a guerra da Bósnia e nós tínhamos regras muito estritas, muito apertadas para podermos circular nas ruas e tínhamos de estar sempre muito atentos, porque as pessoas têm de imaginar esta situação como uma situação de conflito, em que há snipers escondidos nos prédios e nós, cada vez que saímos de casa, nós saímos numa situação de grande risco. Arriscamos, de facto, a vida. E quando o estado de emergência determina que as pessoas podem ir a um determinado local, significa que pode ir o mínimo indispensável. E, portanto, eu acho que o vírus principal e o grande problema que nós temos neste momento é um vírus de ignorância e também de irresponsabilidade. Porque nós temos pessoas, há aí 2 ou 3 exemplos, um casal que foi diagnosticado com Covid-19. O que é que fez? Foi de Lisboa para Portimão para poder descansar quando as pessoas estão infectadas. Ou seja, mudaram a área geográfica da infecção, uma coisa completamente irresponsável. O presidente da Câmara de Nelas, soube-se há umas horas, furou o bloqueio, veio de Espanha para Portugal e teve reuniões com os bombeiros, com a Proteção Civil, com os outros elementos da autarquia. Isto é uma coisa completamente impensável. Nós temos de facto, temos de ter uma atitude muito responsável e nós estamos aqui perante um fenómeno que é um bocadinho parecido com os incêndios. Que é o fenómeno de termos um incêndio que está praticamente controlado, está já numa fase de rescaldo, de repente vem o vento e temos um monstro voraz que se alimenta do mato seco e que evolui de forma tal que se torna incontrolável. E nós temos de ter esta noção. Se as pessoas não tiverem esta noção de que ficar em casa é de facto ficar em casa e só devemos sair para o mínimo indispensável, nós não vamos controlar este problema. E é muito fácil. Nós temos Itália com o número já a aproximar-se muito rapidamente dos 8.000 mortos. É uma coisa impensável. E nós temos abaixo de 100 mortos. Estamos a portar-nos como se, enfim, isto é uma gripe. É verdade que em 2018 morreram 3.000 pessoas no inverno em Portugal com gripe. É um número que as pessoas têm falado bastante, não é? Agora, de repente, toda a gente sabe. Mas não é comparável, por uma razão. Esse já foi um número trágico, na altura não foi empolado do ponto de vista mediático, até por uma questão, enfim, de não lançar o alarme social. A notícia foi sendo dada e até foi conhecida mais tarde. Mas não é comparável, porque se nós tivermos os mesmos cuidados que tivemos em 2018 com a gripe, em vez de 3.000 mortos, nós podemos ter 30.000 mortos. Ou seja, obviamente que os dados não apontam para isso. Nós, neste momento, temos um número reduzido de mortos, ainda assim uma grande tragédia, e aproveito daqui para enviar as condolências às famílias. São poucos num contexto daquilo que é a grande tragédia que se vive em Itália, que se vive em Espanha, que já se viveu na China, que se está a viver no Irão, que está a viver-se também, de certa forma, em França. A Alemanha está com bastantes casos. Em África, já há 72 casos. E nos Estados Unidos há muitos casos. Há poucas horas os números apontavam para mais de 1.000 mortos nos Estados Unidos. No Brasil, a situação pode ficar incontrolável devido às políticas implementadas pelo Presidente. Felizmente que os governadores estaduais estão a contrariar essas indicações. E, portanto, nos Estados Unidos sabemos aquilo que Trump pensa e, portanto, vai ao arrepio de tudo aquilo que é a prática mais correta e, portanto, nós temos mesmo que ter muito cuidado e manter este cantinho, enfim, circunscrito da grande pandemia mundial em termos de não deixarmos
que isto alastre de tal forma que se torne incontrolável e que possamos estar aqui, se calhar daqui a uma semana ou daqui a um mês, a falar de um fenómeno completamente diferente e ainda mais trágico, porque trágico já ele é. Obrigada, António. Engenheiro Castro, a Escola Internacional de Torres Vedras tem o ensino desde o pré-escolar até ao secundário, não é? Portanto, as crianças podem entrar pequeninas para a escola e sair da escola no 12º ano e diretamente para uma universidade. A pergunta que lhe coloco é: de forma implementou, e imagino, vamos regressar outra vez à sexta-feira, dia 13, não é? Em que foi dado a conhecer que a partir de dia 15 as escolas não iam receber as crianças fisicamente nos seus espaços. Gostaria que nos dissesse se implementou da mesma forma para todas as faixas etárias o novo sistema de ensino, que nos explicasse como é que a escola se adaptou a esta nova circunstância. Queria ouvi-lo sobre esta implementação. Bem, de facto, uma vez que a escola fechou à sexta-feira, nós tivemos a felicidade de vir o sábado e o domingo, não é? E isso foi fundamental para nos podermos reorganizar e, sobretudo, depois daquela voragem dos últimos dias, ter a possibilidade de pensar que tínhamos que passar a uma fase de proteger cada um de nós, e não só nós, mas também o património coletivo, ou seja, as instalações, a capacidade operacional, o conhecimento que a escola tem como um todo, e pensar como é que íamos desativar toda aquela estrutura, porque quem conhece a escola com certeza perceberá que não é fácil para uma escola que está a funcionar normalmente, de repente, de um dia para o outro, desativar toda a sua estrutura produtiva. E esse fim de semana foi, de facto, muito, muito bom nisso. Depois desse fim de semana, em que nos conseguimos, enfim, eu e os nossos diretores de curso, ou de ciclo, pensar e delinear um plano B, digamos assim, demos continuidade àquilo que estava previsto no nosso plano. E, portanto, precisámos ainda de 48 horas para a reorganização interna, para realinhar os serviços, para levar em consideração um pouco como é que é dizer, deslindar um bocadinho as notícias. Os primeiros dias foram muito confusos, porque havia notícias contraditórias do Ministério, no sentido, os professores vão todos para casa, não, os professores estão ao serviço, não, agora têm que fazer aulas. E embora nós sejamos uma escola privada e dependamos única e exclusivamente dos encarregados de educação, achamos que o país tem que ter quem manda e tem que comportar-se como um todo. E eu aproveitava aqui este parêntese para agradecer a todos os nossos colaboradores e aos nossos professores a forma empenhada com que encararam, de facto, as primeiras horas. Curiosamente, também é preciso que se diga, e justiça também tem que ser feita, que a minha geração e de muitos dos colaboradores que estão na escola tiveram 4 grandes desafios na sua vida, não é? Tivemos a Guerra Colonial, o 25 de Abril, as 3 crises financeiras e agora o coronavírus. E para alguns de nós, se calhar será o último grande desafio das nossas vidas. E, portanto, enfim, tínhamos a possibilidade de lançar alguma esperança naqueles que, sendo mais novos, é a primeira vez que estão perante uma emergência como esta. Porque, de facto, a primeira reação de alguns, como em todas as catástrofes, é acudir aos seus. Não é? Mas eu tenho conhecimento que logo na sexta-feira, dia 13 de março, a Escola Internacional reuniu individualmente com cada turma para explicar o funcionamento da escola a partir de segunda-feira, não é? Sim. E 2 ferramentas foram faladas, o Skype e o Google Classroom. Okay. Podemos centrar-nos então por aí. Portanto, nós implementámos na altura 2 ferramentas que nos pareceram as mais adequadas e mais disponíveis, digamos assim, das quais, eventualmente, a grande maioria dos nossos alunos teria conhecimento. E por isso adotámos numa primeira fase o Skype como plataforma de comunicação e o Google Classroom como plataforma de apoio à aprendizagem. E essas 2 plataformas, do pré-escolar até ao 12º ano, as mesmas? Sim, do pré-escolar até o 12º ano. Ok. Para cumprir um horário, o mesmo horário que os alunos estão a cumprir na escola. Igual. Com todos os professores da escola. Sendo certo, e também aqui temos que agradecer aos encarregados de educação a compreensão,
que não estamos a fazer propriamente, ainda neste momento, aquilo que poderíamos chamar aulas. Todos temos que ter a consciência que o ensino não se pode, sobretudo nestas idades, não se consegue ou não se pode, não se deveria fazer à distância. Há toda uma componente de socialização, há toda uma componente de valores, de conflitualidade até, que é necessária para que eles, enfim, aprendam a crescer. Mas todos nós tínhamos a consciência que a partir do momento em que todos os alunos estivessem em casa, isto ia se tornar tudo muito difícil para as famílias. E nós, há bocado o António dizia que eles são a segunda linha, ou a primeira, fazem parte da primeira linha, nós, os professores, devíamos estar na terceira linha de apoio. Eu considero que aquilo que estamos a fazer neste momento é, sobretudo, um grande serviço social de apoio aos nossos encarregados de educação, mas não só. Também há aqueles que já se inscreveram na escola para o próximo ano letivo e que nós fomos repescar, porque muitos deles estavam sem aulas, convidar para já estarem no sistema, portanto, a participar. Engenheiro, significa, peço desculpa, significa isto que um aluno que se tenha inscrito para, no próximo ano, frequentar o segundo ano na Escola Internacional de Torres Vedras, já está hoje a integrar as turmas de primeiro ano? É sim, isto? Já está. Muito bem. Porque, é assim, para nós, isto também é uma vantagem, porque, evidentemente, não temos nenhuma, nem a família tem, nem nós temos nenhuma vantagem que um aluno se atrase. Isso só significa depois um trabalho redobrado para nós e para a família relativamente a essas situações e, portanto, tentámos integrá-los nas turmas que eles irão frequentar para o próximo ano. Não é? Portanto, não na turma que estarão matriculados, embora eles se mantenham vinculados às suas respectivas escolas. Isto aqui é um alerta, porque nós estamos no ensino particular. Há muitos, enfim, correm algumas coisas nas redes sociais em que alguns encarregados de educação, eu agora vou tirá-lo da escola. Bem, temos que chamar a atenção, ok, estamos todos numa situação de emergência nacional, mas as leis do país ainda não foram mudadas e as pessoas devem ter em atenção que todas as crianças, ou todos os jovens até o 12º ano, têm que estar no sistema de ensino. E as organizações, o Estado, a escola e as escolas têm essa responsabilidade de, independentemente daquilo que também é a nossa condição, porque também temos professores que têm os filhos em casa, também temos professores, colegas que estão sozinhos, porque ou é médico, ou está nas Forças Armadas, alguns até estão fora do país, em missão, e, portanto, também elas têm uma dificuldade acrescida. E muitas delas, tendo metido também o apoio à família, porque é um direito que lhes assiste, continuam a prestar generosamente, portanto, esse apoio e que lhes estamos todos gratos. Portanto, implementámos essas duas plataformas. Também dizer que, enfim, as crianças são crianças e às vezes as pessoas estão muito ocupadas e depois não reparam que alguns deles transportam para casa as brincadeiras que também gostam de fazer na escola. E isso passou-se um bocadinho no Skype. Como alguns alunos tinham a possibilidade de estar a utilizar os computadores dos pais e utilizavam uma versão profissional do Skype, eles, por assim dizer, tomavam poder sobre o sistema. E então, numa primeira fase, um ou outro, mais brincalhão, e ainda hoje de manhã isso subsistiu numa das turmas, desliga ostensivamente o sistema a um colega. E já agora aproveito a oportunidade, peço desculpa, mas para chamar uma atenção também aos nossos alunos, aos encarregados de educação, porque evidentemente que estamos a detectar algumas dessas circunstâncias e, como eu diria, quando voltarmos à escola, lá temos que ver a questão da ética com alguns deles. Mas... Peço desculpa. Diga. Quando diz que os alunos estão a cumprir o seu horário, a pergunta que lhe coloco é também a educação física? Na hora da educação física também tem educação física? A educação física, há teatro, a música, tudo aquilo que é possível fazer à distância, nós estamos a fazer. É evidente que é de livre iniciativa, os pais têm que organizar a sua vida, não é a mesma coisa estar a assistir às aulas em casa e estarmos com os horários da escola. Eles têm refeições para fazer, têm os seus trabalhos também para fazer e, portanto, tem que haver aqui, de parte a parte, uma certa flexibilidade. Mas sim, estamos a fazer... E tem que haver mais disciplina, não é, engenheiro? O ensino à distância requer mais disciplina, não é? Sim, requer mais autodisciplina de todos e é mais difícil de fazer até do que em sala de aula. Porque, evidentemente, que a autoridade do professor sobre o aluno está muito diminuída neste aspecto. E se em sala de aula, em muitas turmas, às vezes já é difícil, então à distância, os alunos mais brincalhões, agora livremente,
exercem a sua matriz mais... E diga-me só aqui outra questão, engenheiro, na sua opinião pessoal, naturalmente que a sua opinião pessoal não se pode destituir da sua função enquanto diretor de uma escola, mas acha que as crianças ainda voltam à escola neste ano letivo? A falar a verdade, acho que não. Basta ver, não é que nos digam ou que eu tenha alguma informação diferente daquela que todos têm, mas nós temos que procurar a informação fidedigna por um lado, mas depois temos que cruzar os dados e pensar um bocadinho pela nossa cabeça. Se nós vermos o que é que está a passar pela Europa fora, o que se passou na China, voltar à escola cedo é arriscarmos todos a ter uma segunda crise semelhante a esta. E então não colocaremos em risco só este ano letivo, colocaremos em risco mais vidas e colocaremos em risco o próximo letivo. Teremos todos que encontrar a maneira de ultrapassar... a melhor forma. Mas como dizia há bocado, já passámos 4 ou 5 crises, cada um de nós, certamente vamos também conseguir ultrapassar estas. Cada um utilizará, evidentemente, os meios e a tecnologia que tiver ao seu dispor. Para uns será mais fácil, para outros será mais difícil, sim. Mas também, havendo possibilidade, nós também poderemos ajudar alguns desses, eventualmente não tendo outras possibilidades, que possamos integrar em algumas das nossas turmas para conseguirem acompanhar. Eu quero diga só, peço desculpa, nesta fase em que estamos e pessoas que possam ouvir a nossa conversa e terem interesse em consultar a Escola Internacional, os números continuam a estar disponíveis e são atendidos. Sim, com certeza, Teresa. Mas eu gostaria de deixar aqui uma ideia, porque nos últimos anos, de uma forma geral, os professores foram muito vilipendiados, como os médicos, como os enfermeiros. Aliás, nas últimas semanas, antes desta crise, havia médicos a ser sobados em centros de saúde e hospitais por dar cá aquela palha. E agora todos percebem que nunca tantos, como dizia Churchill, viveram tantos a tão poucos. E é necessário, de facto, que as pessoas ajudem. Eu queria repetir aqui aquilo que o António disse, porque muitos de nós ainda estão na Lua, ainda não desceram à Terra, põem em perigo a sua vida, dos seus e daqueles que são mais frágeis. E isso, de facto, tem determinantemente que acabar. Porque senão não vale a pena. Senão vamos passar por isto e em outubro estamos lá outra vez. E é isso que... É um ano de contingência, como foi no 25 de Abril. O Ministério, as autoridades, as pessoas têm que ter calma, encontrarão uma solução. No nosso caso, também dar-vos aqui uma palavra de apreço, porque conheço muitos professores do ensino público que estão abnegadamente a fazer o seu melhor. Podem não ter os meios que nós temos, podem não ter a estrutura que nós temos, têm a estrutura que têm, mas eu conheço muitos professores que estão a trabalhar horas e horas e horas para reformular as suas aulas, usando os seus meios em sua casa para conseguir chegar aos seus alunos. E, portanto... isso é absolutamente louvável, não é? E acho que nunca estivemos tão juntos relativamente a isso, não é? Talvez hoje as pessoas percebam que afinal não há tantas diferenças assim e que todos, público e privado, trabalhamos com o bem comum. É para o bem comum, não é? É para o bem comum. Sim. Eu ia aqui perguntar ao Luciano. Deixa-me só concluir aqui com uma pequena coisa que é importante, porque haverá outros que ainda vão trilhar este caminho e que dizer que, portanto, nós a determinada altura, nestas turmas mais complexas, tivemos que abandonar o Skype e ir para uma outra plataforma que permita maior domínio ao professor. E, portanto, se nos pequeninos nós ainda estamos com o Skype, porque tem um outro conjunto de vantagens. Por exemplo, para os mais velhos já mudámos para o Google Meet, mas há outras plataformas que... Há várias. Tem vantagens, tem inconvenientes, portanto há que ver aquela que melhor se ajusta à estrutura que cada um tem. E vão afinando, não é? Consoante a evolução das coisas. Luciano Bessa, estamos todos, não é, a cumprir o isolamento, não é? A tentarmos que esta pandemia e este facto de estarmos todos isolados passe rápido. E eu tenho visto nas redes sociais, sobretudo, não é? Pessoas que têm efetivamente aligeirado este problema e que nos fazem no interregno, não é? Eu quando pego no feed do meu Facebook
ou do meu Instagram, ou do TikTok, não é? Vejo que há pessoas que têm tido uma criatividade absolutamente extraordinária e o Bessa, não é? O Luciano Bessa tem sido uma dessas pessoas, não é? Eu queria perguntar-lhe se estes vídeos tão engraçados que faz, não é? Em que, em primeiro lugar, deixe-me dizer que não está aqui presente a sua namorada, mas eu acho que sem uma parceira à altura teria sido mais difícil, não é? Ela está a ouvir, ela está a ouvir. Ela está a ouvir. Mas estes vídeos que faz assim tão engraçados e que depois partilha nas suas redes sociais, a pergunta que lhe faço é, quando pensou em fazê-los, nós já o conhecemos, Luciano, ou seja, nós já sabemos que é uma pessoa muito bem disposta por natureza, não é? Nós, torriense. Mas quando pensou em fazer estes vídeos, pensou efetivamente no seu desejo de pôr os outros bem dispostos, ou como é que lhe surgiu, onde é que vai buscar esta inspiração? Lá está, quem me conhece sabe que eu levo a vida de uma maneira sempre bem disposta. Tentar pôr os problemas de parte, porque problemas já basta o que eles são problemas. Quanto menos pensarmos neles e quanto menos levarmos a vida a pensar nos nossos problemas, melhor. Claro que têm que ser pensados, mas com peso e medida. Eu sempre fui, lá está, quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa animada e para além do meu bem-estar e de me fazer, eu próprio me faço-me rir a mim próprio com as figuras engraçadas. Eu acredito. Que eu faço. E lá está, como a Teresa disse bem, os vídeos que faço com a minha namorada têm que ter uma namorada à altura. E também uma palavra de agradecimento, porque ela também tem que aturar assim um bocado os vídeos que eu faço. Mas sim, Luciano, sim, diga, desculpa. Claro que eu penso, o objetivo, a partir do momento em que se partilha algo para as redes sociais, já sabemos que vai ser público e muita gente vai ver. Ainda por cima eu tenho bastantes pessoas que veem os meus vídeos, principalmente aqui da Zona Oeste, e é claro que a partir do momento em que eu os lanço para as redes sociais é com o intuito de fazer animar as pessoas. E nem numa altura como esta que vivemos, em que as pessoas abrimos o Facebook, abrimos o Instagram, é Covid-19 para ali, Covid-19 para ali, N fake news, como o António disse bem. Eu acho que estes vídeos, não só meus, porque há mais pessoas a fazê-los, acho que são bem-vindos e para aligerar a situação e fazer a malta ficar bem disposta. Luciano, mas a verdade é que eu já vi coreografias absolutamente difíceis e vocês estão muito coordenados. A pergunta é, sai bem à primeira? Não. Um dia para gravar uma coreografia correta, não? Não sai nada bem à primeira. Se saísse bem à primeira, o espanto do vídeo ainda seria ainda maior. Já é bom sair. E se saísse à primeira, então... demora a que uma coreografia saia bem à primeira? Posso dizer, depois que se alguém for visualizar os vídeos, se alguém Luciano, já agora diga onde é que as pessoas podem ver os vídeos, não é? Que a seguir vai toda a gente estar curiosa a ver. No Facebook é Luciano Bessa, é encontrar o meu nome. No Instagram, se procurarem a Luciano Bessa, também aparece o meu Instagram, que está como Bessux, que foi um nome aleatório de há uns tempos atrás. O TikTok, que foi a rede social mais recente que eu vi-me obrigado a aderir. Também é TikTok, parece que foi uma rede feita para si, não é? Os vídeos do TikTok funcionam todos. Tal e qual. E no TikTok também é Bessux como no Instagram. Tenho que refazer a pergunta que eu já me perdi agora. Estava a perguntar-lhe se saem sempre bem à primeira os seus vídeos ou se quando... Ok. Já me lembro. Queria dar o exemplo de um vídeo que tenho a lançar uma maçã com a Inês, que é a minha namorada. Dos garfos, não é? Exatamente. Tivemos sensivelmente meia hora a lançar a maçã, tanto que se vê que a maçã no final já está assim um bocado destruída. Mas, para toda a gente saber, aquela maçã fez um puré delicioso que tive que utilizar numa sobremesa. Não se estragou a comida cá em casa. Isso é que é importante, não é? Luciano, e as ideias... Eu vejo que há vários desafios a rolar na internet e, portanto, há uns vídeos que você publicou que está a responder também a esses desafios. Exato. Mas também faz originais. Faço e tenho algumas coisas preparadas que vou lançar e vou fazendo
quando houver disposição para tal também, porque apesar de estarmos em casa, há muitas coisas que temos para fazer e inclusive é trabalho, estou a falar a nível de Torriense e a nível de estágio que eu estou a estagiar, mas sim, tenho alguns originais, vai dando aqui asas à imaginação e olha, pelo que me toca eu muito agradeço porque me tenho divertido imenso a ver-vos. E é bom saber isso, o objetivo é mesmo esse. Eu acho uma lefada de ar fresco no meio disto tudo. Precisamos também ainda de nos continuar a rir, até para fazermos um interregno aqui do medo e do pânico e das más notícias. Também é importante, o humor sempre foi uma maneira muito interessante de lidar com o medo, não é? Sim. Aliás, eu acompanho vários humoristas e stand-up comedians e a maior parte deles tornaram-se humoristas ou stand-up comedians para contornar medos e algo do género que eles tivessem. Portanto, lá está. A comédia é uma boa forma de combater isso. Então, obrigada, Luciano. Eu vou lançar uma última pergunta que vai ser igual para todos, não é? Vou começar pelo António Esteves, mas a pergunta é igual para todos, que é, António, assim que regressarmos à normalidade, qual é a primeira coisa que vai fazer? É uma coisa que eu adoro, que é almoçar fora junto ao mar. Muita gente fala no mar, não é? E nas saudades do mar. Com a sua família. Muito bem. Engenheiro Eduardo Castro, qual é a primeira coisa que vai fazer quando regressarmos à normalidade? Qual normalidade? A da escola? A das nossas vidas? A das nossas vidas, não é? As nossas vidas, eu adoro o mar como o António. Aliás, se eu pudesse viver na areia, vivia e de pé descalço, de preferência. Quando voltar à normalidade, espero poder abraçar-vos a todos. Já tenho saudades. E nós assim também. E Luciano, qual é a primeira coisa que vais fazer assim que regressarmos à normalidade? Um vídeo. Não, vou descansar dos vídeos. Não, aquilo que mais quero fazer quando voltar à normalidade é voltar aos treinos, mas tal como o António referiu, também gosto muito de almoçar fora e ir a um rodízio, especialmente agora que eu estou com uma vontade imensa de comer uma boa carne, ir a um rodízio com os meus amigos, acho que será uma das primeiras coisas que eu irei fazer. Muito bem. Já agora a Teresa, também gostávamos de saber da Teresa. Eu vou dizer-vos também a primeira coisa que eu vou querer fazer assim que regressarmos à normalidade, e pode estar muito frio, mas eu vou querer mergulhar no mar. Eu tenho umas saudades enormes de dar um mergulho na praia e é isso que eu vou querer fazer, é mergulhar no mar. E se for domingo, Luciano, sigo para o Manuel Marques ver um jogo. Certíssimo. E nem que a gente perca, eu tenho saudades até de perdermos. É isso que eu vou fazer. Olha, queria agradecer aos três a vossa disponibilidade. Teresa, obrigado. Deixa-me só, desculpem antes de despedir, só uma última palavra, de que todos se lembrem que somos responsáveis uns pelos outros e que precisamos da colaboração de todos para ultrapassar aquele que será eventualmente para muitos de nós o último desafio das suas vidas. Tu preferes sempre, e o Luciano também, acabar pelo lado bom das coisas, e acho que sim, devemos acabar pelo lado bom das coisas. Mas só um pequeno reparo, o Luciano dizia há bocado que não gosta de pensar nos problemas, mas ele é humorista, é comediante também. Temos que ver que quem não pensa nos seus problemas vai na onda, vai no tsunami. E normalmente quem vai na onda e no tsunami é comido na voracidade da vida. E normalmente isso não acaba bem. Portanto, eu gostaria de sair com esta nota, que é uma nota de precaução, e vocês saem com a vossa nota de grande entusiasmo, e depois vamos todos à praia dar um mergulho. Nós temos... Peço desculpa estar aqui a furar, mas eu vou falar 30 segundos. O Torriense, eu sou sócio do Torriense, sou sócio número 1969, que é a data do meu nascimento. E é o António e a sua família, não é? São os quatro sócios do Torriense. A minha mulher já foi há muitos anos, quando era criança, deixou de ser, e agora voltou a ser, somos os quatro. Aliás, a sua mulher foi rosto da nossa recente campanha do Dia da Mulher, não é? E a apresentadora também da cerimónia do centenário. Para dizer o seguinte, o Torriense, como todos os clubes centenários em Portugal, é um clube que agora está inibido da sua atividade desportiva normal, mas o Torriense não forma só atletas. O Torriense forma homens, mulheres, cidadãos, forma pessoas
prepara essas pessoas para o futuro. O Luciano Bessa sabe isso muito bem e fazem um trabalho extraordinário. E é muito importante que programas como este e outras atividades do Torriense se mantenham nesta quarentena. Porque, como dizia há pouco o Eduardo Castro, nós temos a obrigação de tomar conta uns dos outros. Nem que seja para animarmos as nossas crianças, arranjar atividades alternativas que as possam motivar. Os meus estão a ter aulas virtuais, mas nós todos os dias temos, além de uma rotina muito apertada, depois temos momentos de descontração, recuperarmos os jogos de tabuleiro. Eu fiz, de resto, um vídeo para uma campanha da RTP para recuperarmos a alegria dos jogos de tabuleiro, para eles fugirem também às novas tecnologias. Mas, acima de tudo, e era este o meu ponto, temos de tomar conta dos mais velhos. Um dos problemas em Itália, infelizmente, de ter morrido tanta gente, foi porque os italianos tratam muito bem os seus mais velhos, e os mais velhos é que tratam das crianças. Os avós tratam das crianças e, portanto, eles sofreram com isso. Nós estamos a sofrer menos porque há muitos idosos que estão abandonados. As pessoas não tratam dessas pessoas, deixam-nos à sua sorte. Estas pessoas, neste momento, estão muito, muito, muito desprotegidas. É preciso ligar para elas com regularidade, é preciso falarmos com elas com regularidade, darmos uma palavra. Nós, enquanto vizinhos, mesmo não sejam os nossos idosos, saber se eles precisam de alguma coisa, fazer uma compra, deixar-lhes um miminho com todas as condições de segurança à porta deles. Tratem destas pessoas, porque nós cuidamos uns dos outros, e eu acho que esta pandemia, se nos veio ensinar alguma coisa, foi: todos contamos, não há pessoas mais importantes que outras, todas as profissões contam e temos de tomar conta uns dos outros, porque se não tomarmos, nós vamos acabar por nos matarmos uns aos outros com as nossas atitudes irresponsáveis, e uma delas pode ser o facto de não tratarmos das pessoas, de não lhes darmos atenção. Portanto, tratem dos mais pequenos, mas tratem também dos idosos, não os abandonem. Eles não podem ser visitados nos lares, mas podem ir à porta, muitas vezes, de um lar de forma segura, e nem que seja de carro, acenarem-nos à janela. É muito importante manterem esse contacto. Muito bem. Não sei para isto mesmo específico, não saiam de casa. António, e nós temos, como o António também deve saber, porque tem a ligação ao clube, nós temos uma massa associativa muito envelhecida, não é? Ou seja, nós temos sócios com muita idade, tivemos a felicidade nos últimos dias, individualmente, falar com quase cada um deles, não é? A todos quanto nos atenderam o telefone, darmos também uma palavra enquanto clube, fizemos esse trabalho, e portanto eu acho que nunca é demais pensar que a solidão pode ser um dos grandes problemas que pode vir desta pandemia, para além daquilo que a pandemia pode gerar. Resta-me agradecer-vos a vossa presença neste programa, a vossa disponibilidade. António, nós estamos, de facto, no Sport Clube União Torriense a continuar e a continuar a fazer as coisas da forma que nos for possível fazer, com essa consciência de que somos um clube, sobretudo um clube formador de jovens, de pequenos atletas, e sabemos também a função que temos na sociedade, daí que procuremos continuar dentro das ferramentas que nos sejam possíveis. Não esquecer as recomendações feitas por todos: não saiam de casa, se tiverem que sair sejam rápidos, mantenham as distâncias de segurança, se tossirem, tossam para o cotovelo, não passem as mãos na cara, lavem as mãos 20 segundos com frequência, há quem já o faça a cantar uma música, continuem a fazê-lo, não baixem a guarda, porque parece que já estamos em isolamento há muito tempo e ficamos mais facilitadores. Não baixem a guarda, era como dizia o António, é como se tivessem snipers a apontar para a nossa presença. Protejam-se. Vou só uma nota final, continuar a dizer que estamos com muitas, muitas saudades dos jogos, estamos com muitas, muitas saudades dos treinos, não tarda nada, vamos encher o Manuel Marques. Uma boa noite para todos. Boa noite também. Obrigado, boa noite.